e a paz do Senhor Jesus seja uma realidade em nossas vidas. Um vento forte soprou nesse lugar, trouxe com ele a bonança e a paz. Eu vou falar, algo diferente invadiu meu ser. Não dá pra disfarçar, não dá pra entender. Sinto que estou navegando em alto mar. Posso saltar, sorrir, cantar e até chorar. Algo diferente invadiu meu ser. Não dá pra disfarçar, não dá pra entender. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, um vento forte soprou nesse lugar, trouxe com ele a bonança e a paz. Eu vou falar, algo diferente invadiu meu ser. Não dá pra disfarçar, não dá pra entender. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu saudo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. E a todos os que estão tendo a oportunidade de estarem ou hoje ou depois recebendo esse culto, o qual nós estamos aqui na casa do Senhor, não para vir assistir um culto, mas nós estamos aqui na noite de hoje para entregar ao nosso Deus o nosso culto de adoração, que seja um culto racional, que nós possamos estar nos despindo de tudo que possa nos impedir de chegar à nossa mente, tudo que o nosso bom Deus quer falar conosco hoje, seja através de orações, seja através da leitura da palavra, seja através de hinos, seja através de louvores, ou seja, só para cada irmão no seu íntimo. Que nós possamos nessa noite nos despojar de tudo que não vem dele e nos apresentarmos a Deus nessa noite como um sacrifício vivo a ele de adoração. Que Deus nos ajude e que nos abençoe nessa noite e sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Amém. Em reverência à palavra de Deus, antes de fazermos uma leitura da palavra, eu convido os irmãos a nós orarmos nessa noite. Fiquem de pé, se assim for possível, para que nós possamos orar, e eu quero que os irmãos orem juntamente comigo, nessa noite, entregando todo o trabalho ao Senhor, que tudo possa subir ao seu altar com cheiro suave. Amém, amado Deus e Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor, nessa hora, Deus, pedindo de Ti, meu Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor possa, assim, estar nos ajudando, ó Pai, em mais um dia, meu Deus, em mais uma noite, ó Deus, que nós possamos aqui estar, meu Deus, diante do Senhor, Deus, livres de tudo que nos impede, ó Deus,
de prestarmos um culto a Ti, meu Deus, como deve ser, meu Pai. Limpa nossa mente, nosso coração, nos ajuda, ó Pai. Anda por esse lugar, meu Deus, tirando o que não vem de Ti, impedindo que qualquer seta, meu Deus, qualquer coisa que possa nos deixar desapercebidos, meu Deus, de Ti, que tudo caia por terra no nome de Jesus. Amém. E que tudo que nós possamos fazer nessa noite, ó Deus, seja para agradar o Senhor. Suba com cheiro suave até Teu altar. Que não se resuma, meu Deus, a 1h30 de adoração, mas que nós possamos prestar 24 horas de culto a Ti, Senhor, através Amém. das nossas vidas e das nossas ações. Pai, nos ajuda e fica, pois, conosco, no nome de Jesus, nós assim te oramos e te pedimos em gratidão. Amém. Amém. Aleluia, meus irmãos. Ainda de pé, eu gostaria que os irmãos pudessem, assim, estar abrindo as suas Bíblias na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Nas Santas Escrituras do Senhor, na carta de 1 Pedro, capítulo 2, gostaria de pedir que a nossa irmã Juliana estivesse nos ajudando nessa leitura da palavra, onde nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 17, e a irmã Juliana assim estará me ajudando. Eu farei a leitura dos capítulos ímpares e a irmã dos capítulos pares. 1 Pedro, amém, igreja? Todo mundo conseguiu? 2, do 1 ao 17. Leiamos o que nos diz a palavra do Senhor. Tem como subtítulo: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicências, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém. Para vós, outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, mas o que também foram destinados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abastecer das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção.
Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emmudecer a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Amém. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém, meus irmãos? Leitura maravilhosa, tendo em nós a exortação para nossa edificação como crentes, digamos assim, mas libertos por meio da sua palavra em Cristo Jesus. E para essa palavra eu gostaria que o irmão Sandro nos elevasse a Deus em oração, irmão, nessa hora, por essa tão bela mensagem aqui lida nessa noite, de exortação às nossas vidas. Que no nome de Jesus o irmão possa vir a estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor. Peço que nos conceda o entendimento, a sabedoria que necessitamos, Senhor, para nosso bem espiritual e de todos, Pai, para a salvação eterna de cada ser humano, ó Pai. Peço a Deus nos use a levar essa gloriosa palavra, Senhor, a quem quer que seja a vontade do Senhor Deus, ó Pai. Peço que nos capacite, Senhor, nos abençoe em tudo, ó Pai. Peço, Senhor Deus, abrigue nossos corações, Sua santa e maravilhosa palavra, ó Pai, para não pecarmos contra o Senhor Deus, ó Pai. Nos ajude a vivermos, ó Pai, de acordo com a vontade do Senhor, ó Pai. Nos ajude, nos guie continuamente, ó Pai. Peço que nos abençoe em tudo, ó Pai, em todos os sentidos, ó Pai. Que abençoe hoje esta noite, ó Pai, este culto e sempre, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Esse é o momento de nós podermos ter a oportunidade de estarmos nos confraternizando nessa noite. Que nós possamos, já que no momento nós não podemos estar nos abraçando, tocando os irmãos, que nós possamos assim estar olhando para os nossos irmãos com olhar de sinceridade e desejando aos nossos irmãos uma semana de paz, uma noite de paz, e que possamos ser abençoados em nome de Jesus pelo nosso Deus. A palavra de Deus nos diz ainda nos Salmos 92:1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. No 97, Salmo 97:12 nos diz: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém, irmãos? Então, nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. E louvemos, junto com o Ministério de Louvor, a próxima canção. Se os irmãos assim puderem, ficarem de pé e nos alegrar na presença do Senhor. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Quão bom
estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, aleluia. Ainda no Salmo 98, no mesmo livro de Salmos 98, do 1 ao 4, ele nos diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos da nação. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, e aclamai-vos, regozijai-vos e cantai louvores. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom demais, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória. Terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor
dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Aleluias. Glória a Deus. A igreja assim pode se assentar. Fiquem à vontade. E me permitam fazer uma pergunta aos irmãos. Dá para viver, irmão, sem Jesus? Dá para viver sem Jesus? Não. Jesus é o sentido da nossa vida. Jesus é o sentido da nossa existência. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Hoje nós estamos aqui para entender cada vez mais o que o Senhor tem depositado e dispensado nas nossas vidas através dos detalhes. Sejam detalhes pequenos, como acordar pela manhã. Sejam detalhes pequenos, como ter a primeira alimentação do dia, a primeira caminhada, o nosso trabalho, o sorriso dos nossos filhos, a nossa saúde. E o nosso Deus está presente em todos os detalhes. Amém. Mesmo que esses detalhes não aconteçam, mesmo que nos falte alimento, mesmo que nos falte a fé, mesmo que nos falte a alegria, qualquer coisa. Mas o Senhor Jesus, Ele continua sendo Deus. Ele opera maravilhas no nosso meio, no meio do nosso povo, no nosso meio. Aonde a palavra de Deus chega ou chegar, ela existe para transformação. E nós estamos aqui, especialmente nessa noite, não somente para receber de Deus, mas para agradecer esse Deus por todas essas oportunidades e essas bênçãos imerecidas que o nosso bom Deus tem dispensado a cada um de nós. Amém, irmãos? Então, para confirmação do que eu compartilhei com os irmãos, eu os convido a abrir a Bíblia, nosso livro de regra e prática, novamente nos Salmos 46, onde eu farei a leitura e os irmãos estarão acompanhando todo o Salmo 46. Amém, irmãos? Amém. Amém? Então, as Santas Escrituras nos dizem assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tem como título. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aleluias! Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Aleluias pela sua palavra. Com essa confirmação de palavra do nosso Senhor Deus, é possível, irmãos, viver sem Jesus? Não. Que assim o nosso Deus possa estar nos abençoando por intermédio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, e que nós possamos ser renovados
de glória em glória. À medida que nós nos permitamos a presença do Senhor em nossa vida, e eu oro juntamente com os irmãos nessa hora. Deus, Pai amado, nós ouvimos, ó Deus, de Ti nessa noite, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o bem presente, Tu és o socorro nas nossas tribulações. Pai, que não sejamos apenas bons leitores, mas que nós possamos ser inspirados pelo Teu Santo Espírito, instruídos, capacitados, sendo capazes de absorver a Tua palavra por meio do Espírito Santo, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, contemplar a beleza, meu Deus, dos Teus benefícios e dizermos como a Tua própria palavra nos diz: que benefícios darei eu ao que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas? Deus, que o Senhor possa ter de misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Pai, na caminhada em fé cristã, meu Deus. Que nós possamos estar arraigados, ó Deus, a raiz, ao galho, meu Deus, essa videira que é o Senhor que nos sustenta, ó Pai. E eu te peço, meu Deus, não somente, ó Deus, por aqui Igreja Batista do Centenário, mas por todo o Teu povo espalhado nessa terra, que eles lembrem-se que o Senhor que fez o céu e a terra é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E a Tua mão e o Teu olhar tá sobre o Seu povo, indiferente das situações que se aconteçam, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, no meio dessas calamidades. Nos ajuda, ó Pai, no meio desta pandemia, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, diante da frieza, meu Deus, espiritual que acontece aqui, meu Deus, entre os servos, ó Deus, nessa terra, meu Pai. Tende misericórdia, Senhor, e nos ajuda, meu Pai, porque não há quem recorrer se não for o Senhor. Fica, pois, conosco. Mais uma vez nós te oramos e te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por nós. Aumenta, amém, fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Nos ajuda, pois nós carecemos de Ti. Quando as assolações, meu Deus, nos assombram, nos assustam, ó Deus, por meio das tempestades, ó Pai, por meio de situações, ó Deus, muitas vezes nós gememos, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós queremos desistir, mas o Senhor é a fonte que nos mantém vivos, ó Pai. Amém. Nos ajuda, meu Deus, nos ajuda a não sermos só leitores, nos ajuda, meu Deus, a nos revestirmos do Teu Santo Espírito, meu Deus, através da leitura da Tua palavra, Senhor, que tem nos ajudado, ó Pai. No nome de Jesus, fica, pois, conosco. Nós assim te oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Vamos continuar nos alegrando aqui na presença do Senhor. E esse momento será o momento de dízimos e ofertas, onde nós entendemos e sabemos das nossas responsabilidades para com o reino. E que assim o Senhor possa estar nos ajudando nessa noite. Fiquem à vontade, no nome de Jesus. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada. Será um exemplo para essa grande geração. Oh, desperta, Senhor, essa igreja que comprasse para Ti, com Teu puro e santo amor, realiza
em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será um exemplo para essa grande geração. Oh, desperta, Senhor, essa igreja que comprasse para ti, com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim. Amém, glória a Deus. Antes de orarmos pelos dízimos, pelas ofertas, eu ainda gostaria de compartilhar com os irmãos uma pequena leitura, lá no livro de 1 João, capítulo 5, do 1 ao 5, onde ele nos diz: a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar nos abençoando com a sua santa palavra de salvação. E eu peço que o irmão Douglas assim esteja orando pelos dízimos, pelas ofertas e também pela vida do nosso pastor, que trará a mensagem aos nossos corações. Santo Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de, como igreja tua, como corpo teu, louvar e agradecer o teu nome. Ó Pai amado, que nossas orações possam chegar até a ti, possam ser respondidas, que o nosso louvor não fique no teto, mas que suba de forma agradável a ti. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que nós falamos mediante a tua palavra, que nós louvamos, que isso seja evidente em nossas vidas, Pai. E peço em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer também por tudo que foi colocado diante do teu altar também, de forma financeira, que tu possa abençoar, tu possa fazer cada vez mais crescer e possa ser usado conforme a tua vontade, Jesus. Tua vontade, meu Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Queremos colocar diante do Senhor também nesta noite em oração a vida do pastor Paulinho. Nós pedimos, ó Jesus, que o Senhor continue assim fortalecendo o teu servo, que tu possa, Pai, assim guardar ele em saúde física, emocional. Nós pedimos que teu Espírito nessa noite possa estar usando ele para edificação da tua igreja, Jesus, nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações conforme a tua vontade e que tudo aquilo que nós possamos ouvir nesta noite, que
e possa ser aplicado nos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus, abre nossos ouvidos espirituais e fala a cada um dos nossos corações conforme a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e que o Senhor continue à frente de todo esse trabalho dessa noite. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu Espírito e pela tua palavra que nos fortalece. Obrigado, Jesus Cristo, por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite por tudo, Pai. Amém, irmão. Agradeço a Deus a oportunidade de poder mais uma vez estar aqui. Em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Convido o nosso pastor Paulino. Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estaremos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, leremos o verso 68. Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Eu, desde o começo da semana, estava com um texto na mente para pregar sobre ele. E agora mesmo eu tinha separei o texto que eu havia pensado e que desisti hoje, e marquei no texto onde eu havia pensado, que era em Filipenses 3:13. Mas nós vamos falar sobre esse texto de João, capítulo 6 e verso 68. Leiamos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O verso 69 também leremos. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que o Senhor nosso Deus se digne aplicar esta palavra aos nossos corações. Para quem iremos nós? Foi esta a pergunta de Simão. Senhor, para quem iremos nós? Esta foi a forma que Pedro encontrou para responder uma pergunta feita por Jesus. Jesus perguntou a eles se eles também queriam abandoná-lo. Como surgiu isso? Jesus pregou uma parábola da sementeira. E ali deu diversos tipos de resultados da semente que era semeada. E teve uma em que ele disse que o terreno não era bom, em que você lançava a semente e a semente logo nascia, mas vinham as dificuldades e então aquela planta secava, ela não progredia. Até aquele dia, o discipulado que Jesus fazia ia dando resultados extraordinários. As multidões estavam seguindo Jesus. Mas a partir dali, digamos assim, a audiência diminuiu.
muitos discípulos acharam pesado as palavras de Jesus e começaram a se retirar. Então foi Jesus que perguntou isso aos seus discípulos: vós também quereis me abandonar ou retirar-vos? A multidão estava seguindo a Jesus ainda por uma questão. Ele havia multiplicado os pães. Multiplicou os pães. A partir dali, no dia seguinte, tinha uma multidão muito maior à busca de Jesus. Mas agora, aquela multidão que seguia Jesus, ouvindo aquela pregação, depois de ter participado de uma rica refeição, uma abundante refeição de pães e peixes, ela ficou ofendida com a mensagem pregada por Jesus. Era uma mensagem que enfatizava ou trazia à mente das pessoas a fragilidade humana, ou seja, digamos assim, o pecado, os interesses puramente pessoais, o interesse produzido pelos instintos, pelo homem natural, ou seja, a depravação humana, uma ênfase naquilo que não é permanente, que não é duradouro, que é muitas vezes inútil e fútil na vida do ser humano. Eles queriam o pão e o peixe, mas não queriam seguir os ensinamentos de Jesus. É como muitos hoje, não é diferente. Há muitas pessoas em busca das bênçãos, querem as bênçãos, mas não querem a palavra, não querem obedecer, não querem seguir a Jesus, simplesmente querem as bênçãos. Eles estavam empolgados pelas bênçãos, mas não queriam a doutrina. E Jesus havia dito, mostrado, que a vaidade do ser humano era algo inútil, não servia para nada. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, para a vaidade humana, para o ser humano, ter algo que ele não pode fazer é terrível. O homem quer ser o solucionador de todas as coisas. O homem quer ser Deus. Ele quer ter todo o poder. Claro, Deus deu algum poder ao homem, mas não deu todo o poder. Mas o homem não se conforma com o pouco que tem, ele quer muito mais. Ele quer todo o poder, ele quer ser Deus. Isso não é novidade. O que foi que atraiu Adão e Eva lá no pecado, na desobediência inicial? O que foi que Satanás disse a Eva? Ah, se você comer do fruto, você vai ficar igual a ele. Conhecendo toda a ciência do bem e do mal, você será igual a Deus. Eles quiseram isso. A humanidade não mudou. As pessoas são outras, mas a espécie é a mesma. Com o mesmo instinto, com as mesmas ambições. E hoje, eu acredito que muito mais do que em outros momentos, se busca bênçãos, bênçãos e bênçãos, mas não se quer pagar o preço
pela bênção, que é o preço da obediência. Então, como eu disse, a parábola do semeador. Jesus disse que a semente era semeada em terreno pedregosos e que aquele que recebia a palavra, mas a palavra, ela não criava raízes. Não criava raízes. Então, aquela alegria inicial que a pessoa tem pela sua salvação, eu digo assim, eu acredito que isso para todo mundo, que eu tenho observado nas decisões que as pessoas tomam, entregando a sua vida a Jesus, ela é acompanhada de alegria. É algo muito marcante, importante na vida de cada um daquele que se decide. Então tem aquela alegria inicial. Tudo vai maravilhoso enquanto está tudo bem. Enquanto está vivendo a bênção. Quando vem as dificuldades, quando vem a perseguição, quando não está chovendo bênçãos, né, na sua vida, o que acontece? Ele abandona, ele cai fora, ele não tem fé, firmeza suficiente para suportar aquela dificuldade. Lhe falta uma coisa, lhe falta a humildade. Todos querem ser exaltados. Se esquecem que eram pecadores. E que sendo pecadores, necessitam da salvação em Cristo Jesus. Necessita confessar que é incapaz. Que não consegue salvar a si mesmo. Queriam comida, mas não queriam reconhecer que eram pecadores. Queriam ser exaltados, mas ao notarem que a palavra de Jesus era diferente, não era questão da exaltação, mas muitas vezes as situações nos colocam em estado de humilhação. Eles não gostaram da palavra e começaram a abandonar. Mas voltando agora para o texto, a pergunta inicial: para quem iremos nós? Essa pergunta, ela mostra a fragilidade humana. Por que que Pedro disse isso? Pedro estava seguindo a Jesus e Jesus coloca diante deles a proposta: olha, muitos estão se indo, muitos estão me abandonando. Vem cá vocês. Vocês também querem me abandonar? Então Pedro percebeu o que estava, ou o que seria, qual seria o resultado da sua vida em abandonar a Jesus. E ele disse: não, Senhor, não, Senhor. Para quem iremos nós? Se nós te abandonarmos, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele percebeu a sua incapacidade. Ele percebeu a sua fragilidade. Que ele não é autossuficiente para não precisar de ajuda. Tem gente que não gosta de ajuda. Mas o homem, realmente, ele é impotente. Ele não pode prover nada para si. Nada. Ah, mas eu trabalho muito, eu luto para alcançar uma série de coisas. Deve fazer, deve continuar fazendo. Mas me diga uma coisa. Se você não tiver habilidade, se você não tiver saúde, se você não tiver vida, se você não for beneficiado por aquilo que Deus proveu para você na natureza, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O homem não é capaz de criar nada. Né? Ainda continua muito em uso a lei de conservação da matéria de Lavoisier.
né? Bem conhecida, todo mundo que estudou química sabe dessa história, né? Sabe desse pensamento, desta comprovação, né? Que nada se cria, tudo se transforma, nada se cria. Então o homem não é capaz de criar nada, é impotente. Não adianta a sabedoria humana, a ciência e as coisas por aí, que aparecem coisinhas que tiram ele de tempo, né? Nós estamos vivendo um momento desse, um momento de prova da incapacidade humana. Qual é a prova da incapacidade humana? A prova da incapacidade que você não pode vencer um vírus. E não tem capacidade para isso. Que está todo mundo assim, né? Procurando, buscando. Ninguém tem certeza de nada, não sabe de nada. Estamos vivendo um mundo só de teorias. Na prática não tem nada que seja comprovado. Está aí. Todo mundo perdido. Desde o mais simples ao mais sofisticado. Perdidos diante de uma situação dessa. Então o ser humano ele é incapaz mesmo. Ele não tem poder para nada, ele não pode criar nada. Ele está perdido. Ainda continua perdido. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele observou a humanidade. E qual foi a visão de Deus em relação a isso? Todos como ovelhas desgarradas que não têm pastor. O que significa isso, ovelhas desgarradas que não têm pastor? Não tem quem cuide, ele necessita, ele está perdido, ele não sabe para onde vai. A humanidade está vivendo assim. Hoje estão inventando uma série de coisas aí, né? É uma sociedade fluida, né? As pessoas viraram líquido ou gás, né? Não há nada fixo, tudo é volátil. Não há o certo e não há o errado, não é isso que diz? Não estou afirmando que é isso, estou dizendo que é esse o pensamento que você vê hoje. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. O que é verdade para mim não é para você. E é assim por diante de cada um. Agora você imagina uma imensidão dessa, cada um com a verdade. Onde é que vai existir a comunicação em relação a isso, se tudo é diferente? Se não existe nada igual, a não ser a desigualdade, né? Porque aí nós vamos ter todo o desigual. Uma coisa que eu fico assim, minha imaginação é muito pequenininha para imaginar, para, vamos dizer assim, encontrar uma forma desta sociedade funcionar do jeito que está sendo pensada, do jeito que está sendo reorganizada. Não sei. Ou se isso é uma organização, e para mim é muito mais a questão da desorganização mesmo. Então o homem é pecador. Sendo ele pecador, ele está perdido. E ele não sabe encontrar o caminho de volta. Ele não vai achar o caminho de volta. Como a ovelha perdida. Se a ovelha se perder, está perdida mesmo. A não ser que o pastor vá em busca dela. Então Pedro, quando ele faz essa afirmativa, ou a pergunta melhor a Jesus, para quem iremos nós? Ele demonstra esse sentimento de incapacidade. Ele não pode se encontrar. Tem que haver alguém que eu busque, que o traga de volta. O homem precisa de alguém que o salve. Por isso, Pedro faz esta pergunta: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tens as palavras da vida eterna. A pergunta de Pedro, ela mostra a nossa fragilidade, a nossa incapacidade como ser, como homens.
mas também traz uma esperança. Que esperança? Tu tens as palavras da vida eterna, que existe alguém que tem a resposta. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ele tem uma resposta. Quem? Esse que tem as palavras da vida eterna. Esse que é o Santo de Deus. Pedro, ele não estava perguntando para onde iremos sem ti. Para onde iremos sem ti? Mas ele estava perguntando para quem? Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? O que é que ele mostra para nós através disso aí? Ele mostra para nós isso aí, que a salvação não é uma religião. A salvação não é uma filosofia. A salvação não é um grupo de ideias que alguém passou para mim, né? Não é, a salvação não é isso. Não é esse grupo de ideias. A salvação não são as ordenanças, não são os cerimoniais. A salvação não é uma igreja. Nada que eu busque nesse sentido de ser salvo vai me salvar. A salvação é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Isso foi o que Pedro entendeu. As coisas boas que existem, elas são úteis. Tudo que você faz de bom é útil. Porém, é inútil quando você achar que estas coisas podem substituir o Salvador. A pregação é antiga. Só a salvação em Jesus Cristo. Há um único que pode salvar. E esse único é Jesus. Não há outro. Não é outro. Só Jesus salva. Somente Ele. E a igreja? A igreja tem a sua função. A igreja, ela não salva. Mas a igreja, ela é o local designado por Deus, no qual os servos podem servir, na qual os servos se organizam, estão juntos para adorar a Jesus juntamente e se apoiar uns aos outros, como corpo de Cristo. Esta é a função da igreja. Mas esse texto também lhe traz uma outra informação para nós, que além da fragilidade do homem e de que existe um único Salvador, que é Cristo, também nos ensina mais uma coisa, que não é qualquer um que salva. Não é qualquer um que salva. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque são apresentados muitos caminhos para a salvação. Cada um mostra uma coisa. Tem uns que mostram a salvação pelas obras. Outros mostram a salvação pela sabedoria. Pela evolução do pensamento. Pensamento evoluído. Alguém que diga que com o desenvolvimento do pensamento, com a educação do homem, ele irá evoluindo a um tal nível que estará salvo, que terá a vida eterna. Eu sou muito ignorante e minha mente é muito pequenininha para chegar, para acreditar num conceito desse tipo. Há outros que acham que a salvação é em outras pessoas. Coitada da minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, se converteu muito antes do final da vida terrena dela. Mas ela era um apego com a sua crença. Ela cria em pessoas. Ela acreditava em pessoas para a sua salvação. E há outros que acreditam na sua religião,
nas suas cerimônias, nos seus rituais. Há até crente. Diga a vocês. Sei que vai ser surpresa para alguns, mas existe até cristãos que acham que ganha a salvação se ele for fiel na entrega do dízimo. Eu entreguei o dízimo, é o bastante. Não preciso mais fazer nada. Está tudo certo. Ou então, se eu cumpro todo o ritual da igreja, ou seja, todas as cerimônias da igreja. O que é que a igreja tem? Tem o culto da quarta-feira, estou falando daqui. Tem o culto da quarta-feira. Tem a escola dominical. E tem o culto de adoração no domingo à noite. Então, se eu participar de todos esses, eu estou salvo. Eu não preciso mais fazer nada. Eu sou crente do bom. Sou judeu legítimo, fariseu. Tranquilo. Gente, não é isso que salva. É Jesus que salva. Mas essa salvação em Jesus Cristo cria um vínculo, cria um relacionamento com Jesus, que simplesmente seguir as ordenanças dos cerimoniais não cria. Meu vínculo com Jesus, ele é algo do dia a dia. É o conhecimento de Jesus. É a minha experiência de vida com Ele. Uma experiência que ela gera frutos de relacionamentos também. Então não é uma pessoa qualquer. Não é um qualquer que pode ser o Salvador. E é Jesus. Nós temos que ir à pessoa que foi credenciada para isso. João Batista deu testemunho de Jesus. Disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, gente, está aí, é esse aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha muitos discípulos seguindo a ele. Mas ele compreendeu, entendeu que Jesus tinha chegado, e o Salvador havia chegado. Ele apresenta Jesus aos seus discípulos. Ó, digamos assim, não é a mim que vocês têm que seguir, não. É Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha que ter uma qualificação, né? Nós devemos ir a alguém. Primeiro a gente deve ir a alguém que se compadeça de nós. Ah, mas quem se compadece, fulano é muito bom, é muito experiente, aquela coisa todinha. Não é disso que está se falando. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus 4,15, o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porque qual era a figura do sacerdote? A figura do sacerdote era intermediar o relacionamento do homem com Deus. Ele oferecia o sacrifício pelo homem pecador a Deus. E o livro de Hebreus traz para nós este homem, esse sacerdote que ofereceu-se a si mesmo em sacrifício por nós. Então é só esse que salva. É só esse. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu acho interessante. Um como nós foi tentado, mas sem pecado. Um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele dá as características desse aí. Foi Jesus que venceu a tentação. Né? Espero eu ter aberto aqui no texto correto, que eu quis abrir. E vamos ver o que aconteceu, uma história que vocês já sabem, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha que fome, né? E fome, eu digo assim, dá brava. A gente passa um meio dia sem comer. Quando depois do almoço, lá para a hora da tarde, já está azul, né? Já está com fome, já está mudando de cor, o olho virando de tanta fome, né? Então, teve fome. A fome era grande. Mas o que acontece? Aí vem o tentador e diz para Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, ele duvida.
Ele sabia que Jesus era homem, era um ser humano. Aí ele vai, toca num ponto, a vaidade humana. Para que Jesus quisesse provar que ele era filho de Deus, tem que dar prova a Satanás? Não tem que provar nada para o diabo. Então Jesus não tinha que provar nada para o diabo, não tinha que provar nada para ninguém. Mas ele propõe essa prova. A gente pode pensar, mas com a fome que está, tem um pãozinho para comer, não é uma coisa boa? É bom, sim. Mas sabe o que acontece? Se ele fizesse isso, ele estava fazendo algo que não seria aprovado por Deus. Por quê? Deus tinha dentro do seu plano cuidar dele, atender às suas necessidades na hora certa. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós temos uma vida, ou uma existência, ou uma função, digamos assim, que não é simplesmente material. Nós temos um componente espiritual. Então, além de precisarmos do pão material, nós precisamos do pão espiritual. E o nosso pão espiritual, aquilo que fortalece o nosso espírito, aquilo que nos alimenta, é a palavra de Deus. São os instrumentos de Deus que nos alimentam. Então ele estaria procedendo de forma errada, né? Ele estaria desconfiando de Deus, que seria o provedor das suas necessidades. Ele estaria desconfiando. Então ele responde isto, que nem só de pão viverá o homem. E diz em seguida que o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. E disse, tu és o filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui sabe o que acontece? Aqui ele colocou a fé de Jesus à prova. Satanás queria que ele fizesse como muitos, que para provar a sua fé em Deus, fazem coisas malucas, coisas que não devem fazer, totalmente fora da vontade de Deus. Eu conheci um pastor que andou fazendo esse tipo de prova. Não foi jogar-se das pedras, não foi alguma coisa. Foi dizer que se Deus não fizesse tal coisa, então podia dizer que ele não era um servo de Deus. Sabe o que aconteceu? O que ele havia prometido não aconteceu. Deus não fez. Ele ficou decepcionado. Ele, digamos assim, abdicou da fé. Ele caiu fora. Não. Mas as pessoas que estavam com ele ficaram também decepcionadas. A fé, ela não precisa ser usada para esse tipo de coisa. De você se colocar em perigo para ver Deus agir. Se colocar em perigo para ver Deus agir. Eu já passei por alguma coisa parecida, em que eu explicando um texto para uma pessoa sobre uma determinada manifestação, e depois eu fui posto à prova, que as coisas começaram a acontecer, e eu orei, e exatamente no momento que estava orando, começou a bagunça, era coisa de ordem espiritual, começou a bagunça, as manifestações. Eu tive medo, minhas pernas gelaram,
Eu não corri porque as pernas não deu para correr. Mas eu digo a você, Deus foi misericordioso comigo. Ele me deu coragem, Ele me deu força. Meus pés esquentaram e todo o meu corpo ficou quente. Senti aquele calor. Da frieza, do gelo que deu na minha mão, que suou de medo, veio uma reação diferente. E nesse momento, eu tive uma coragem que não era minha, com certeza. Que a minha coragem era para correr, já que minhas pernas estavam boas, que aí caí fora. Mas não, e naquele momento eu orei. E veio a resposta. Mas nós não precisamos estar nos colocando em perigo, em riscos, para esperar que Deus cuide de nós. E a resposta de Jesus foi para ele, foi: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se ele tivesse sido levado ao pináculo do templo, e ele tivesse caído de lá, provavelmente até Deus cuidasse dele. Mas ele não tinha sido levado por Deus, não tinha sido levado pelo Espírito como ele foi levado para o deserto. Ele tinha sido levado por Satanás. Então, nem tudo que é possível a gente precisa ter cuidado. Saber se alguém, quem é que está nos levando para aquilo ali. Se é Deus ou se é o diabo. Devemos esperar na hora certa o agir de Deus. A terceira tentação que ele trouxe para Jesus está aqui. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O que é que ele sabia? Satanás sabia que Jesus seria o rei de todo mundo. Sabia que Jesus seria o rei do universo. Que ele veio para ser rei. Jesus disse isso lá no seu julgamento, lá diante da autoridade romana. Para isso eu vi. Então tu és rei? Ele disse: para isso eu vi. Ele sabia disso. Então ele quis mostrar um atalho para Jesus. Vai por esse atalho, não segue o caminho que está estabelecido, porque o caminho é de sacrifício, o caminho é de entrega, o caminho é de dor. Então vai por aqui que eu te dou tudo isso. Mas se ele tivesse feito isso, sabe o que acontecia? Além dele não ter sido levado por Deus, né, ele teria atrapalhado a nossa salvação. Teria atrapalhado a nossa salvação. Ou seja, jogaria fora todo o plano de Deus para o resgate da raça humana. Teria estragado tudo, né? Então, o Salvador que nós precisamos é desse, não é de outro. É de Jesus, aquele que deu a sua vida no Calvário, que foi crucificado. E é preciso de alguém que tenha influência, digamos assim, que tenha crédito diante de Deus. É por isso que muitas vezes quando eu oro e digo assim, não sei se por aqui, mas eu sei que comigo mesmo, sou sozinho, eu oro: Senhor, eu estou pedindo em nome de Jesus, sabe por quê? Porque eu sei que esse tem crédito diante de ti, eu não tenho não, mas esse aqui, Jesus, ele tem. Ele é o teu filho amado, que te alegra, né? Que foi obediente, que é obediente. Então, é esse teu filho aqui, é esse que tem crédito diante de ti, não sou eu. Por isso que eu estou pedindo o nome dele. Tu conhece muito bem a ele. Talvez não me conheça, mas esse tu conhece. Em nome dele que eu estou te pedindo. Então, a pessoa, para nos salvar, ela precisa ter esse crédito diante de Deus. E Jesus é que tem esse crédito. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Aí eu lembro aquela Alto da Compadecida, o filme Alto da Compadecida, né? Em que ali a figura de Maria toma o lugar do advogado, que é Jesus. É um filmezinho muito mau, né?
mal feito, no sentido de que está deturpando, né, a realidade de Jesus como Salvador, como advogado, aquilo que a Bíblia nos apresenta Jesus como nosso advogado. Então lá coloca a figura de Maria, como se ela pudesse fazer alguma coisa, né? O que é que nos acusa? Precisamos de um advogado. Os nossos pecados. Nós somos pecadores. Por isso nós precisamos de Jesus. Precisamos da interferência dele. Precisamos da mediação dele. Porque se nós não fôssemos pecadores, não tivéssemos cometido crime algum, de que seríamos acusados? Não precisaríamos de advogado, né? Mas já que nós somos pecadores, nascemos no pecado, nós precisamos de advogado, que é Jesus. A pessoa, para nos salvar, é necessário que ela tenha uma situação de não ser obrigado pela lei, de estar sob as obrigações de obediência à lei. Porque desta maneira, como não somos capazes de obedecer à lei, nenhum de nós pode ser salvo. Mas Jesus estava acima de tudo isso. Ele então pode nos salvar, porque foi o único capaz de cumprir toda a lei, de ser tentado e não pecar, o que não acontece com os seres humanos. Todos pecaram, e a palavra diz, todos estão destituídos da glória de Deus. Então Jesus Cristo é o único que não pecou, que se entregou como sacrifício por nós. Então por ele nós podemos ser salvos, porque nenhum de nós pode salvar-se a si mesmo. Billy Graham certa vez disse que o homem tentar salvar a si mesmo era a mesma coisa dele tentar se levantar puxando pelos cadastros do sapato. Se levantar puxando o cadastro do sapato. Você quebra os cadastros, mas não sai do chão, né? Então ninguém é capaz. Há nada, a não ser Jesus Cristo, pode salvar o pecador da condenação. Uma condenação justa, porque ele é pecador, ele desobedeceu a Deus. E Jesus foi tentado de diversas maneiras, mas não pecou. Não pecou. Logo ele teve uma vida perfeita, santo, morreu e foi sepultado, ressuscitou, como diz o credo, ao terceiro dia, para salvar o pecador da pena do pecado, né? Subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus. Isto aí volta lá para aquela questão quando eu falei da questão do advogado. Ele tem poder para isso. Ele disse, todo poder o Pai me deu, em cima nos céus e embaixo na terra. Então ele tem poder para salvar o pecador da pena do pecado. E ele, como advogado, ele intercede sempre pelo seu povo. Jesus Cristo é o Salvador do homem pecador. Então o que é necessário para que você seja salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, né? O que devo fazer? Essa pergunta foi feita por muitos durante o ministério de Jesus. O que devo fazer para ser salvo? Crer e serás salvo. Foi a resposta também de Paulo ao carcereiro de Filipos. Senhor, que devo fazer? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele diz, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É isso que você precisa fazer para ser salvo. Que Deus os abençoe. No nome de Jesus.
Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem rogar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Vamos colocar de pé. Santo e eterno Deus, querido Pai, te damos graças a Deus pelos teus benefícios para com cada um de nós, pela tua misericórdia e pelo perdão que nos concedes em Cristo Jesus. Pedimos a Deus que as suas bênçãos continuem sobre esta igreja. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos, no nome do Senhor Jesus.